Olá, estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. Começando nossa agenda desta terça-feira com uma visita bastante especial. Ele que é historiador, jornalista, radialista e também o mais novo cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon, seu Harto Vitek. Seu Harto, satisfação recebê-lo aqui, depois de uma cerimônia tão linda na noite de ontem, lá na Câmara de Vereadores. Veio aqui tomar um cafezinho comigo, falar das emoções. Foi uma solenidade muito linda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. Bom dia para quem nos está acompanhando. Sou muito grato pelo convite que você me formulou ontem para vir para essa entrevista hoje aqui nos estúdios do Jornal Presente, né? Um dos grandes jornais regionais aqui de renome já, se firmou como um grande veículo de informação no oeste do Paraná, como também por extensão em todo o Paraná e também uma extensão mais longa em todo o Brasil, né? Então eu fico feliz de ter recebido esse convite e feliz também de bater esse papo contigo. Seu Harto, a satisfação é toda nossa. Estivemos lá na noite de ontem prestigiando uma cerimônia muito bonita. Algumas pessoas, inclusive, disseram que poucas vezes se viu tanta gente prestigiando uma solenidade de entrega de título de cidadão honorário. Como é que foi para o senhor ver tanta gente lá, amigos, familiares, lideranças, pessoas que a gente às vezes até não via há um certo tempo? Todo mundo lá, corredor cheio, não tinha lugar para todo mundo sentar, só quem esteve lá soube, né, sabe do que eu estou falando. E eu imagino para o senhor que era homenageado à noite, teve um sentimento muito especial. Acho que é uma grande honra qualquer um que é homenageado e ver tantos amigos, tantos familiares, tantas pessoas representativas da nossa sociedade, de prestigiar numa homenagem tão especial que eu recebi, que me honra muito. Você fica feliz, não tem outra explicação. Pode aparecer qualquer pessoa dizer, não, eu não fui feliz na entrega do título que me fizeram, da homenagem que prestaram, do reconhecimento que eu recebi. Então, eu acho que eu sou um desses que fiquei muito feliz pela homenagem que recebi. Agradeço demais o Portinho que teve a iniciativa, ele que me chama... não sei de que maneira, mas ele chama que sou o Google rondonense, mas eu não me vejo assim. Eu até ia pedir para o senhor, falei, como é que o senhor achou essa definição que ele falou ontem à noite, que o senhor é o próprio Google rondonense? Mas ele vem falando isso há muito tempo aí nas rodas de amigos, né? E eu achei que ele ia ter, não ia falar isso ontem à noite, mas ele aproveitou para novamente fazer esse detalhe aí, me chamando de Google rondonense, porque ele disse que o meu nome é muito difícil para pronunciar, então ele prefere me chamar de Google rondonense. Mas eu acho que não tem nada disso, está muito distante de qualquer Google. Talvez eu chego a 0,001 no Google aí, para esta questão, na imaginação do Portinho que ele tem em relação à minha pessoa. Mas é uma forma carinhosa, de qualquer forma. Com certeza. A gente sabe que o senhor, como historiador, com toda a sua dedicação, o seu trabalho, o senhor tem muito conhecimento e sabe muito da história do nosso município. Por isso, é uma forma carinhosa. Sim, eu conheço bem as franjas e as entranhas da história de Marechal Cândido Rondon. Tenho 64 anos nessa cidade. Andei muito em ruas da cidade, quando não tinha nem um palmo de asfalto. Vi muita coisa acontecer. Eu tenho uma história longa e está muito bem guardada na memória, né? Mas tem os pioneiros que têm uma memória muito mais aperfeiçoada, mais preponderante em informações e memória do que eu. É essas pessoas que eu devoto o meu trabalho para extrair delas o que elas têm de melhor para oferecer, porque esta é a verdadeira história, Ana Paula, aquela que é, às vezes, transmitida pela oralidade. Porque essas pessoas têm muitos detalhes para contar, então eu tenho uma estima muito grande pelos pioneiros e vou defender eles até onde for necessário. Lembrando que o Play tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Seu Harto, o senhor é natural de Santa Catarina, de Peritiba, mas eu tenho certeza que se considera um rondonense de coração. Afinal, como o senhor falou, chegou aqui quando, né, a nossa cidade mal dava para se chamar de cidade, não tinha nem asfalto, não tinha nada, começando do zero. Então, é um rondonense de coração. Com toda certeza, não tem como ser diferente, Ana. Você viveu aqui, você cresceu aqui,
você criou família, você criou raízes profissionais, e isso não tem como apagar, isso é de coração, claro, tenho uma estima muito grande, amo a terra que eu nasci, amo a cidade, o local que eu depois comecei os meus primeiros passos escolares, mas Marechal Rondon é corpo e alma. Muito bem. Seu Harton, o senhor tem uma trajetória, quem acompanhou ontem a sessão pode saber um pouquinho mais de detalhes, né? Mas a gente vai dividir um pouquinho aqui também, porque muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo nesse momento e também vão nos acompanhar depois com a nossa gravação, não sabem de toda a trajetória do Harton. Então a gente vai falar um pouquinho de uma maneira reduzida. O senhor morava no interior, tinha o pai lá, mas não quis ficar nesse trabalho do campo, não tinha umas rusgas ali e tudo mais, e resolveu encarar a vida na cidade e começou no rádio. Muita gente não sabe. A comunicação sempre esteve no seu coração de alguma maneira, e quando o senhor achou pertinente, veio para a cidade e conseguiu o seu primeiro emprego na Rádio Difusora do Paraná. Com certeza, foi em 73 e numa situação muito interessante, né? Eu já amava a modernidade, né? Aí eu criei atritos com meu pai porque ele queria se conservar naquela vida antiga. Eu gostava do trator, gostava do ronco do trator, enquanto meu pai gostava numa junta de boi, né, querendo lavrar a roça quando os outros já tinham tecnologia ou começava com a tecnologia. Então eu vi que isso não dava certo, não ia dar certo. E como eu já vinha sempre gostando de rádio e tal, eu era ouvinte assim das rádios internacionais, acompanhava todas elas, a Rádio Internacional da França, a Rádio Internacional da Alemanha, a BBC de Londres, a Rádio Voz da América, a Rádio Internacional da Rússia, eu acompanhava porque essas rádios tinham programas exclusivos para o Brasil em língua portuguesa. E ali foi também uma escola, que transmitia programas de caráter cultural. Aprendi muito. Eu considero esse contato que eu tive com essas rádios uma questão até num aspecto de faculdade, né? Porque o que eu aprendi nesses programas não aprendi em nenhum outro lugar. E com certeza não aprenderia num banco de uma faculdade. Com certeza. Aí tá, certa noite lá escutando o programa da rádio da Alemanha, né? E eu já estava nessa decisão, tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou enfrento meu pai, ou eu tomo um rumo próprio, né? E naquela situação, escutando a rádio da Alemanha, eles anunciaram que queriam estagiários do Brasil para passar uma temporada na Alemanha, na Rádio Deutsche Welle, desde que essas pessoas tivessem vínculo com alguma rádio. Aí eu vi aquilo de noite, outro dia de manhã, embarquei no ônibus e vim falar com o Arlindo Lampo, o dono da Rádio Difusora. Eu digo, tem que conseguir um vínculo, eu falava bem o alemão, não tinha nenhum problema para ir para lá. Aí eu cheguei no seu Arlindo, expliquei, né, tá? Ele me bateu nas costas, diz: Harton, isso aqui é para gente muito estudada, de muito estudo, isso não é para você, ele falou. Pô, gelou. O Harton queria ir para baixo da mesa. Mas daí ele consertou. Ele diz: Harton, se você quiser trabalhar na difusora, tem emprego para você. Opa, subi lá para cima novamente. Aí ele diz: mas vamos lá na rádio, eu vou já te apresentar lá para o gerente, tá? Subi uma escada da difusora, que ainda era no prédio do edifício Irmãos Lam. Ele chegou para o gerente e falou: quero que ensine tudo isso para o rapaz, ele vai começar na sonoplastia. Operador de som. Tudo bem, tá. E daí o gerente me pediu: mas quando você pode começar? Eu digo: eu só preciso tempo para buscar as minhas coisas em Iporã e arrumar uma pensão, um lugar para ficar. Isso eu consegui fazer tudo ainda naquele dia. E no outro dia eu já estava na rádio. Aí se passaram 7 dias, eu ali aprendendo a sonoplastia, até foi rápido eu aprender. Chega o gerente, eu acho que queria demonstrar autoridade, e me falou assim: bem, eu já tenho todos os motivos suficientes para demitir. Fiquei ali. Por quê? Sem saber o porquê, porque eu não tinha feito nada errado. Demonstrei boa vontade, aprendi rapidamente. Tudo bem. Passou 7 dias, não fui demitido.
No 8º dia, o seu Arlindo Lamos sobe aquela escada voando. Entrou na sala do gerente, fechou a porta e a voz ficou alterada. Durou ali a conversa dele uns 5 minutos. O gerente saiu daí sem falar com ninguém, saiu correndo meio. E o Arlindo saiu da sala e falou, ele não é mais gerente da rádio aqui. Eu vou cuidar agora da rádio. Fiquei na boa. E aí começou a minha carreira dentro da Rádio Difusora. 3 meses de sonoplastia, eu já era craque. Aí o pessoal que coordenava lá, o falecido Dirceu da Cruz Viana, tá, que era o mais responsável, o Juca e os outros, os cabeças, vamos dizer, enfim, sei lá, me colocaram na locução. Tremi que nem uma vara verde, porque ninguém falou, Ana, para mim, você vai ter que fazer locução assim, assim, nada. Não sei se acharam que eu tinha capacidade inata para isso, fui lá, me colocaram na apresentação do Alô, Alô Paraná, comecei. E o senhor se virou nos 30? Nos 30 fui dando conta do recado, aí de repente tinha um... Isso aos quantos anos, seu Harto? 18 anos? Que eu comecei na rádio aos 18. 18 anos. 18 anos. Aí, de repente, fazendo a sonoplastia, ia até às 14, aliás, até 1h, que fazia só na hora do meio-dia, ali de 1h, porque entrava outro rapaz para assumir. Eu ficava à tarde compilando, aí eu depois vou contar uma história ainda, compilando notícias nacionais e internacionais para a Rádio Difusora, que também foi empurrado no 4º mês que eu estava na Rádio Difusora. Então eu ficava com o compromisso da sonoplastia e ficava com o compromisso de compilar as notícias nacionais e internacionais, ouvindo Rádio Guaíba, Rádio Globo, Rádio Farroupilha, Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Gravava aquelas notícias naqueles gravador de tecla ainda, e depois fazia a transcrição, aquilo lá, para o noticiário do meio-dia e depois também para o noticiário da manhã. Aí tá, tudo bem, beleza, fui indo no 4º mês, passando então sonoplastia e compilação de notícias nacionais e internacionais. No 5º mês, Arthur, você vai lá fazer reportagem sobre a grande enchente do São Francisco, que ele levou a ponte embora. Vou, não vou aceitar. Frio na barriga? Frio na barriga, nunca tinha feito a reportagem. Aí me falaram, não, você vai ter que ir em cima do rio com o caico lá que tem para ver, para tirar as fotos, você vai junto com o pessoal da prefeitura e tá. Vamos lá. E de fato, tive que ir em cima do rio no caico lá e tá, fiz a reportagem. Voltei, fiz uma reportagem, consideraram boa, né? Tudo bem, fiquei mais uns meses, veio o convite para ir trabalhar na Câmara de Vereadores, para organizar a Câmara de Vereadores, porque na época não tinha nada. Você fazia a ata e a Câmara estava instalada em cima da sede do antigo Clube Aliança, em sala alugada. Organizei a Câmara, daí depois veio o convite para trabalhar na Cercar, estou resumindo aqui um pouquinho da minha carreira. Isso. Tá, aí depois eu... fui convidado, mas nesse inteirinho trabalhei em outras empresas, trabalhei em empresas, aí fui convidado para organizar a Liga Rondonense de Esporte. Estava caindo aos pedaços. Conseguimos organizar, fizemos a reabilitação da Liga Rondonense de Esporte no cenário esportivo do Paraná, se tornou uma das grandes ligas de futebol. Aí depois de lá, fui convidado para trabalhar na Swift Armor, saí de lá, trabalhei um tempo como particular, aí veio o convite da Rádio Difusora, do Hélio Winter me convidando, mas colocando categoricamente, diz, Arthur, te chamei aqui, eu quero o seguinte de você, dá um jeito nesse programa da música alemã aí, senão eu acabo com ele já, não vai durar muito tempo, ele falou. Vou te pagar isso, salário bom, e dar um jeito nisso. O que eu falei, Hélio, vou tentar, você não pode falar, eu vou fazer, você não tem o domínio do assunto ainda. E foi indo, Ana, hoje estou na apresentação, indo para 36 anos. Nossa, que maravilha. E com um programa que é de subsucesso. Dei números ontem à noite na sessão solene.
671.141 visualizações nos últimos 28 dias. Isso é um universo de ouvintes muito grande, muito grande. É um número E a alegria que me deu foi domingo receber durante o programa uma mensagem do grupo indígena, tribo indígena, né, dos Mizak, lá da Colômbia, dizendo que estavam curtindo a minha programação, transmitida desde o sul da América. Então fico feliz, eu tenho hoje ouvintes Alemanha, Argentina, mensagem que eu recebi do Chile, Canadá, França, Suíça, Alemanha, norte da Itália, do Principado de Liechtenstein. Olha só. Então, foi uma coisa que a gente construiu, eu sou muito feliz e que nessa mensagem dos indígenas lá me anima a continuar muito forte no programa da música alemã. Reportando, retrocedendo um pouco, naquele ano de 1988, me veio o convite para assumir o Departamento de Cultura de Marechal Rondon. Não tinha nem bem esquentado a cadeira, me veio o convite do Hélio Rusch para ser o chefe de gabinete dele. Mas antes disso, em 89, mais uma vez o meu amigo Hélio Winter me chama: Arthur, tem um outro desafio para você. Organizar a primeira exposição de orquídeas de Marechal Rondon, que foi no Oktoberfest de 1989. Fomos lá, trabalhamos 3 noites sem dormir, mas demos conta do recado. E hoje o sucesso daquela mostra, Ana, que foi que deu desenvolvimento para a orquidocultura que nós temos em toda essa região, muito forte. E foi daquele ponto, inclusive de Maripá, que tem hoje a Cidade das Orquídeas, se deu origem nessa exposição que a gente fez. A gente deu muito destaque, extrapolamos, fizemos convite em língua espanhola, fizemos convite para língua inglesa e tá, tudo isso. Simplesmente pelo fato de chamar atenção para esse fato da cultura, da orquídea. E deu resultado. Aí, voltando em 1990, aquele convite do Hélio Rusch, muito difícil dar a resposta quando veio, porque fiquei muito surpreso, porque até não tinha entrado muito na campanha dele, estranhei o convite, né? Foi a primeira eleição dele como deputado. Foi a primeira eleição de deputado. Mas a grande culpa de tudo isso tem uma pessoa chamada Arno Kunzler, né? Que foi lá e meteu o B dele dizendo, não, esse é o cara. Né? Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tudo bem, vamos lá, né? Mas eu achei, não, isso vai dar. Falei em casa, tá. A Helenita falou, vai, Arthur. Você vai chegar todo final de semana em casa, não tem problema, vai lá, é uma boa e tá. Lá fui eu, né? Aí o que eu achei que seria de pouca duração, Ana, durou 28 anos, mas exatamente 28 anos. Assumi dia 1º de fevereiro de 91 e saí da Assembleia Legislativa dia 31 de janeiro de 2018. Então essa foi a minha carreira. E depois eu digo, bem, estou aposentado, não posso ficar parado, porque se eu ficar parado eu vou ficar doente. E isso ainda tenho comigo hoje, muito forte, tenho noção disso. Eu preciso estar em movimento. Aí eu vinha de muitas anotações, Ana, de bilhetes que eu tinha anotação feita, aconteceu tal data, isso. Li muito nos noticiários da Rádio Difusora sobre essas datas, esses acontecimentos, essas curiosidades históricas de Marechal Rondon. Aí um belo dia, parando o jardim, me veio na cabeça como algo que veio não sei de onde. Me falou, Arthur, mas o que você vai fazer com aqueles bilhetes e tudo na caixa de sapato lá? E também veio a resposta, falou, Arthur, cria um site para colocar tudo isso, né? Aí que nasceu o projeto Memória Rondonense, né? Onde me empreguei, Ana, hoje. Primeiro foi um emprego que eu pedi na Rádio Difusora, depois me auto-empreguei no projeto Memória Rondonense. Seu Arthur, o senhor citou aqui 28 anos dessa trajetória, com certeza teve um peso muito grande na sua caminhada, né? Tanto na vida profissional como pessoal, até porque ficava a semana toda praticamente em Curitiba, fim de semana vinha para Marechal, domingo à noite voltava e tudo de novo. Mas nesse tempo todo, como o senhor falou, o senhor sempre
continuou se dedicando àquilo que gostava. Eu sei que o senhor tem gosta de cultivar plantas, talvez tenha vindo até da sua primeira organização aí da Feira das Orquídeas, gosta de orquídeas, de plantas. Eu sei também que o senhor gosta muito de pesquisar sobre os pássaros, e também essa história toda de Marechal, como o senhor falou, tinha determinadas datas ou eventos ou momentos, fatos marcantes, e o senhor sempre nesse meio período aí se dedicava a isso, tanto que também tinha as colunas do Presente, que tinha muito disso. Depois por 25 anos. Depois nós vamos falar um pouquinho disso também. Mas o senhor nunca deixou esse gosto de lado, tanto que quando se desligou lá do cargo de chefia de gabinete que tinha com o deputado Hélio, o senhor pôde se dedicar exclusivamente a isso. É mais ou menos por aí. Veja, com relação às plantas, eu tenho que destacar o seguinte. Gosto muito de orquídeas e esta paixão nasceu o dia que eu vi uma orquídea em flor, que foi uma Lélia purpurata, no meu querido amigo, hoje em memória, Edio Strahi. Foi encanto de primeira hora, quando vi aquela planta em flor, e aí que começou a grande paixão. Mas eu já tinha ouvido falar de orquídeas no meu professor de primário, Renoldo Fuch, em Iporã. Ele trouxe algumas plantas, mas eu nunca vi elas em flor, né? Mas essa, quando vi do Edio Strahi, foi assim, paixão mesmo pela planta, né? E graças a Deus consegui reunir hoje uma boa coleção, não muito grande, de poucas plantas, mas plantas boas, né? Então eu tenho paixão, e esse gosto pela natureza, Ana, é uma coisa, eu digo que é uma herança do meu trisavô suíço, né, imigrante suíço, e depois o meu bisavô, que foi o filho dele, ele é muito apaixonado pela natureza, né? E a minha avó paterna também muito apaixonada pela natureza, ela que morava aí onde que hoje é da Cevale, para quem chega antes de Ipiranga, no município de Toledo, ela tinha um belíssimo jardim. Fui visitar a casa do meu bisavô no Rio Grande do Sul, também um belíssimo jardim. Claro, já morava outra família lá, mas esta família continuou cuidando do jardim, né? Sempre assim, a gente tem muita paixão pela vegetação tropical, plantas tropicais, né? Que é própria para a nossa região. Então a orquídea também é muito própria para isso. Tem uma grande paixão pelos pássaros. Eu acho que o meu neto, o Inácio, vai puxar para essa área, porque é um apaixonado por animais, principalmente com pássaros. Que bacana. Então a gente vai continuar. Tem um detalhe outro interessante, né? O meu falecido tio, irmão do meu pai, médico, criou o maior parque artificial da América Latina no Rio Grande do Sul, que é o chamado Parque Vitec, em Novo Cabrais. É uma coisa estupenda. Olha que ele criou. Bacana. Qualquer pessoa pode abrir o site do Parque Vitec e vai encontrar. Ele é de um terreno de terra impermeável, difícil, dos campos de Cachoeira do Sul. Ele criou esse parque que tem um renome muito grande em questão de vegetação. Ele introduziu plantas de todo o continente americano, trouxe da Europa. Vale a pena para quem puder visitar, se não tiver condições de viajar lá, dá uma abertura aí no site do Parque Vitec, que vai encontrar muita coisa bonita. Seu Harto, e desse apego que o senhor tem, desse seu gosto aprimorado pelas plantas, vegetação, pela natureza e pela história, né? Essa coisa de se empenhar, de pesquisar, porque isso não é uma coisa que todo mundo tem, isso é uma coisa muito particular, e no senhor é muito expressivo isso. Você se dedicar, buscar informação, muitas vezes levantar um fato passado, requer você buscar pessoas que eram daquele tempo, fotos e tudo mais. O senhor faz isso com maestria. Como é que é isso dentro do Harto? O que mais lhe encanta fazer? Esse trabalho do historiador ou essa coisa de pesquisar sobre a natureza? O que o Harto mais gosta? Deixa eu fazer uma escala contigo, né? Eu tenho que confessar, a minha grande paixão é a rádio.
Aquilo lá para simplificar, Ana, vamos colocar, eu vinha no sábado de manhã, eu vinha de sexta-feira de Curitiba, super estressado, cansado, porque a batalha no gabinete do deputado Hélio Rusch, o trabalho, não é fácil. Você atende muita coisa. E eu, como na função de chefe de gabinete, o que não desembocava, que não chegava ao deputado, mas chegava para mim, e até talvez muito antes. Uhum. E o deputado já tinha dado a liberdade. Resolva. Isso foi uma característica do Hélio Rusch que eu acho muito bacana. Se você está ali para esta função, então faça, né? E daí o rádio, depois o jornal, escrever, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito mais de escrever do que falar. Porque a escrever te dá a oportunidade de fazer correções. Falar, te escapa uma palavra, você não tem como corrigir. Vai ter que dar um jeito ali de aceitar isso, porque não tem outra forma. Mas a história, Ana, é uma coisa que mexe dentro de mim. Eu acho que é de família. Meu pai, ainda nos últimos anos da sua vida dele, ele sempre falava, como eu gostaria de me formar em história, né? E esse gosto pela história eu consegui transmitir, de certa forma, para os meus 3 filhos, né? E isso que é o bacana. Me dá uma satisfação enorme, Ana, quando eu posso pesquisar os jornais antigos da Biblioteca Nacional. Elas são jornais digitalizados, eu tenho senha de acesso. Descobri o que aconteceu no tempo histórico do oeste do Paraná. E nós somos tão ricos em história, uma riqueza de informações, de detalhes históricos, de elementos históricos, impressionante nesse oeste do Paraná. É só buscar nos jornais que está ali. Ana, a nossa Avenida Rio Grande do Sul é de 1908, né, que ela foi aberta. Foi um caminho aberto desde a Barra do São Francisco, lá do verdadeiro, que era o Porto Britânia, até as margens do rio Piqueri. E passava ali onde que está a Avenida Rio Grande do Sul, né? Interessante, em 1920... Estou enfatizando isso como a história é gostosa, é preponderante e é gostosa de você viver isso. Em 1920, o Estado do Paraná tinha um contrato com a empresa Cola e Vaz para construir uma rodovia de Catanduvas até Guaíra. Só que no meio ali a empresa teve problemas administrativos e financeiros, o governo do Estado rompeu o contrato, justificando o rompimento do contrato, o cancelamento, porque a empresa já tinha construído a estrada de Catanduvas até Santa Cruz, que é uma localidade ali na região de Cascavel, né, que era a central de Santa Cruz, que era um depósito da erva mate do Alica, que tinha seu estabelecimento industrial em Porto Mendes, que não precisaria mais contratar nova empresa, porque de Santa Cruz a Porto Mendes existia o caminho do Alica, que era uma estrada já aberta. Que de Porto Mendes até Guaíra existia a estrada da Mata Laranjeira. E que por essa estrada já tinha vindo tropas de gado bovino do Mato Grosso para as fazendas de criação de gado de Guarapuava. Então, Ana, e eles justificam que essa tropa passou por essa estrada da Mata Laranjeira, de Guaíra a Porto Mendes, de Porto Mendes a Guarapuava, passando pelo caminho do Alica. Então veja a riqueza de história, de detalhes históricos que nós temos nesse oeste do Paraná. A fundação da colônia militar de Foz do Iguaçu, em 1889. A Foz do Iguaçu já foi o maior município do oeste do Paraná, ia desde as barrancas do Rio Iguaçu, foi até um certo período até as margens do Rio Piqueri, em outro momento as divisas do município de Foz do Iguaçu ia até as margens do rio Ivaí. Veja a extensão do território que tinha. A leste ia até o rio Cavernoso, né? E aqui, claro, não tinha como ser diferente as margens do rio Paraná. Então essa história é muito cativante. Mas mas fica no mesmo nível da nossa história contemporânea em Marechal Rondon. É essa coisa que eu estou trabalhando hoje. Aquela história eu faço na memória rondonense,
vou dar só a escala do trabalho que a gente tem. Eu faço tudo de Foz do Iguaçu, a pesquisa, né, até 1946, quando se deu o início da cidade de Toledo. Faço tudo de Toledo, dentro da minha possibilidade, até a criação do município de Marechal Cândido Rondon. Então, tu vê a escala do meu trabalho. É toda aquela parte de Foz do Iguaçu, porque nós somos Foz do Iguaçu, faço de Toledo, que nós é o município mãe, e continuo fazendo deles mesmos, que depois de 1946 muita coisa, e tudo de Marechal Rondon de 1950 para cá. Mas tem muita coisa ainda para fazer, Ana. Não vou conseguir. Não, a história... Não, a memória rondonense teve um começo, mas jamais vai ter um fim. Falando em começo, começou 2015, seu 2015, dia 23. O acervo hoje deve ser fantástico, porque tem muita colaboração das pessoas. Demais. E todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, seja foto, seja um fato, informações. E eu mantenho atualizados os acontecimentos, Ana, desde 2015. De tudo que aconteceu em Marechal Rondon está na memória. Talvez não 100%, mas eu garanto mais ou menos 95% deve estar lá, né? E então, da história de Marechal Rondon, o nosso maior acervo de registros históricos, né? Não de oralidade, mas estão escritas, os elementos históricos da nossa construção histórica estão escritos. São os noticiários da Rádio Difusora, todos encadernados, praticamente 99,99%, os noticiários, hoje chamado Frente Ampla de Notícias, e também do Panorama. Eu li já os noticiários de 1966 até 1991. São muitos anos. Bons anos. Eu preciso ainda fazer leitura de 1991 até 2014, para completar tudo que tem nesses noticiários. Mas, claro, paralelamente, fora desses noticiários, aconteceu também muita coisa que estão nos jornais que estão hoje digitalizados na Biblioteca Nacional. Que bacana, é um trabalho que não tem fim, né, seu Harton? Não vai ter fim. Avaliar. Eu brinco sempre que eu fiz já um contato com Deus, né? Para eu viver com saúde até os 96, mas também não vou contrariar ele se ele me deixar viver até os 100 anos com saúde para tocar a memória rondonense. Seu Harton, 72 hoje? 72 indo para 73, né? Olha só. Tá. Mas ele não me deu retorno hoje, ainda se vai aceitar ou não se vai aceitar. Mas também se for antes, eu brinco, se existir a reencarnação, eu volto aqui. Para fazer mais um. Não, terminar não, para fazer mais uma etapa. Que legal. Mas são coisas, detalhes que a gente vê em poucas pessoas, a disposição que o senhor tem. 72 anos, uma disposição como essa, uma vontade de compilar tudo isso, que isso aí você precisa ter disposição, tempo, boa vontade, porque é uma dedicação que, né, seu Harton, a gente brinca, o senhor se empregou, mas isso não lhe dá, acho que lhe dá mais dinheiro do que, mais prazer do que dinheiro, com toda certeza. Com certeza, porque hoje o apoio que a gente recebe das empresas, de entidades e tal, esse dinheiro, Ana, muitas vezes eu tenho que pagar para um pesquisador lá no Rio de Janeiro, mas fazer um levantamento, ver se ele acha uma foto e tal. E hoje, para eu fazer isso, eu vou dizer, eu quero R$500, você me deposita 250, se eu achar ou não achar, não vou devolver isso. Se eu achar, você me deposita mais 250, né? E eu te envio o material. Então, este é o caminho que a gente tem para enfrentar. Eu preciso manter o site, preciso isso, preciso aquilo, né? Então a gente vai tocando. Não tem lucro, é só por prazer. Não, paga a despesa que a gente tem, né? Porque eu tenho que me locomover de carro, muita coisa. Tá? Tem muito. Aqui explicar, Ana, não tem como explicar tudo que demanda o projeto, né?
Aquilo é muito grande, muito vasto e é preciso muito apoio de pessoas. E essas pessoas, eu acho que elas têm o direito de receber porque elas se dedicam a esse trabalho, né? Hoje está cobrindo bem o apoio financeiro que a gente está recebendo e eu fico muito feliz com isso, que a gente pode tocar o projeto para frente. Não sei como vai ficar mais adiante, talvez a gente vai ter que buscar mais, mas por enquanto tá legal. Indo tudo bem. Está indo legal, estou feliz como é que as coisas estão andando. Seu Harto, muito bem expressado aqui esse seu lado, o historiador, mas também temos o lado radialista também enfatizado na nossa entrevista, que o senhor hoje desempenha junto à radiodifusora a partir do quadro A Personalidade da Semana. Toda semana tem gravação, o senhor consegue também, de certa forma, além do lado jornalista, o lado historiador, porque entrevista muitas peças marcantes aí da história de Marechal, que com certeza vão ficar para a história, muitas vezes uma entrevista até longa, como citou outro dia com o professor Ilmar Prizes, conversaram tanto que teve que fazer 2 programas, mas isso é história viva, são fatos, detalhes que muitas vezes, talvez pessoas mais novas não saberiam pedir e nem extrair do entrevistado. O senhor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, né, consegue muito bem fazer isso, né, extrair o máximo daquela pessoa para contar toda essa história de Marechal que vai ficar para as futuras gerações. Talvez seja a partir desse trabalho que essas pessoas que vão vir, né, no futuro, vão saber da história de Marechal, dos detalhes, dos fatos, dos momentos marcantes. Ana, veja o seguinte, existe um movimento mundial chamado Nova História, né? Que lá no passado a transmissão oral não era muito bem aceita pelos historiadores, né? Hoje, esse movimento novo dos historiadores, chamado Nova História, dão uma relevância tão grande para a oralidade. Eu acho isso muito importante. E aí eu vejo que as entrevistas que eu faço fecha dentro desse contexto chamado Nova História. Porque o que essas pessoas têm para transmitir é extraordinário. Eu sempre falo para as pessoas que vão entrevistar, eu não quero que a senhora fale bonito, não quero que o senhor fale bonito, não quero que o senhor erre no português, não tem problema. Eu quero que vocês tenham conteúdo, que vocês possam transmitir algo histórico e também que as pessoas aprendam com vocês alguma coisa. A entrevista de vocês tem que ser pedagógica, ela tem que ser educativa, ela tem que transmitir algo para fazer bem para as pessoas. E eu acho que a gente está conseguindo isso, porque o retorno, o feedback que eu recebo das mensagens, acho que a gente está conseguindo fazer isso. A minha entrevista é sempre de caráter informal, que hoje também é a grande tendência do mundo, a informalidade, né? Nada de que... Roteiro certinho, regras, tem que ser assim, assado. Perguntas diretas. Não se usa mais em que a pessoa só responde sim ou não. Sim. Isso não é entrevista. Você tem que fazer uma pergunta indireta, que ela seja reflexiva para a pessoa. Me explique isso, me fala isso. Comece com a informalidade. Eu assisto muitos programas de entrevista, gosto muito das TVs italianas, né? Eles fazem umas entrevistas que você dá muita risada, é muita sabedoria transmitindo através da informalidade, é isso que nós precisamos. Veja, Ana, a natureza não tem formalidades, a natureza é informal, e nós temos que praticar a informalidade. As pessoas, eu já recebi pessoas, é só para contar um fato, eu recebi uma senhora, entrou na radiodifusora, animada e tá. Quando eu mostrei o estúdio onde que a gente... eu falei, aqui é que nós vamos gravar agora. Ela colocou as mãos assim no pé de Zarto, mas eu nunca falei no microfone. Só meu esposo que falou muito no microfone. Eu digo, não, a senhora fica tranquila, a senhora não se preocupa com o microfone, a senhora vai conversar comigo, muito tranquila. No final... mais para o final da entrevista, Ana, essa senhora se revelou extraordinariamente. Passou para trás o esposo que tinha longa experiência em microfone. Olha, então, se sentiu à vontade. Se sentiu à vontade. Eu sempre digo, não preocupa com o microfone. O microfone é só um detalhe.
É claro que você vai falar a tua mensagem vai chegar a 40 mil a 50 mil pessoas. A rádio tem essa estatística. Mas não te preocupa, fale comigo que vai fechar. E aí, nesse sentido que eu levo todos os meus queridos e amados entrevistados. Seu Hart, eu não posso encerrar a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, sem antes falar. Foram 25 anos de coluna no Jornal Presente, até hoje eu encontro pessoas que vêm, saudades do jornal impresso, saudades da coluna do Harton. E o senhor tinha uma coluna que era muito adorada, todas as sextas, dava trabalho para o senhor, a gente tinha uma atenção especial com ela, diagramação, fotos e tudo mais, mas era sempre riquíssima em conteúdo. Como é que foi isso? 25 anos, isso é dedicação. Imagina, 28 com o Hélio Rusch e 25 com o Jornal Presente. Foram quase 1.500 colunas escritas, né? Ou se passou, não tem esse número exato, né? Bem, você deve lembrar, você está aí há muito tempo. Fui sempre um cara muito exigente com os diagramadores, eu não deixava eles diagramar a minha coluna sem me enviar para Curitiba se eu estava gostando daquela diagramação ou não. Excelentes diagramadores, parceiros, fui muito feliz nessa trajetória. Foi uma doação, vou dizer, Ana, porque eu me realizava. Veja, eu trabalhava o dia inteiro no gabinete do Hélio Rusch, depois das 6 às 9 horas eu começava a preparar a coluna. Para quem lê a coluna, Ana, 5 minutos já era demais. Mas para você construir aquela coluna cada semana, horas de trabalho para fechar aquilo. Né? Mas foi uma coisa muito importante, eu me sinto muito feliz, porque hoje as pessoas me encontram na rua, ainda me cumprimentam pela coluna. Aquilo que você fez agora. Muito bom falar da sua história, da sua trajetória, relembrar tudo isso. E isso tudo nos faz ter certeza de que o título entregue na noite de ontem foi merecidíssimo. Tanto que a solenidade foi do jeito que foi. Quem esteve lá sabe disso. Seu Hart, como é que fica o coração depois disso? O senhor é sempre muito humilde, o senhor sempre acha que não merece nada. Ainda acho que não mereço. Ontem à noite falou, não sei, eu acho que ainda não sou merecedor desse título. Mas o senhor é uma pessoa humilde. Mas como é que fica o coração depois de tantas emoções na noite de ontem, tantos cumprimentos? Eu sei que muitas pessoas lhe cumprimentaram ontem, outras enviaram mensagem. E a gente sabe que, no fundo, é nesses momentos que a gente sabe o quanto que a gente é querido, que a gente é lembrado. E como é que fica isso? O Hart no dia seguinte, dormiu, o coração está quentinho? Não, o Arthur não dormiu, né? Você fica avaliando, né? Você avalia a primeira coisa, aliás, uma coisa acho que até pessoal, eu mereço? Eu lembro do poema da nossa grande poeta Helena Collodi, Deus dá a cada uma estrela, uns fazem dela o sol, outros nem conseguem vê-la. Eu sempre digo, o meu sol ainda está com eclipse, né? Não fechou ainda. Então, Ana, eu acho que a homenagem é para o meu trabalho. É uma homenagem, como disse um grande líder mundial, nunca pode ser para a pessoa. A homenagem tem que ser ao que ele realiza. E eu adoro muitas pessoas que têm um ato realizador. Eu mando mensagem para elas, digo, cara, você é o cara, você é diferente, mas você é normal, porque você faz uma coisa diferente. Tenho uma convicção, Ana, comigo, as pessoas que não têm criatividade, que seguem o que os outros fazem, não têm criatividade, essas pessoas para mim tem uma dose da normalidade, né? Eu acho normais as pessoas que fazem diferente. Tenho uma grande admiração pelas pessoas que têm o ato de realizar, o espírito de realizar, são realizadores, fazem a diferença. Não vou distante, vou ficar aqui restrito a Marechal Rondon. Temos pessoas que realizam coisas fantásticas. Eu descubro isso nos contatos que as pessoas me passam, isso me deixa feliz. Então, acho que a homenagem que eu recebi ontem é uma homenagem ao trabalho que eu fiz. Não a pessoa do Arthur, ele não precisa disso, tá? Mas também tem que reconhecer, não tem como oferecer esse reconhecimento para o trabalho que eu faço, que é uma coisa não física, né? Então alguém tem que receber. E fui feliz em receber essa
homenagem, que eu agradeço demais, o Portinha que fez a proposição, a Câmara de Vereadores que aprovou e a comunidade que me prestigiou de forma tão forte ontem à noite. Não esperava a presença de tanta gente. Me senti até mal, Ana, porque muitas e muitas pessoas não encontraram a cadeira para sentar. Mas não tem culpa ninguém nesse fato. Ninguém esperava, ninguém estimava tanta presença. Eu sou imensamente grato aos amigos que vieram e me honraram de forma tão bacana nesta solenidade. Seu Harto, que maravilha tê-lo aqui, né, para falar, contar um pouquinho da trajetória. A gente não conseguiu nem falar um pouquinho, senão a gente vai ficar horas aqui, né? O senhor tem um currículo que até tenho anotado aqui para a gente, né, se fosse possível citar, mas são tantas as coisas, mas de alguma maneira a gente conseguiu aí no nosso bate-papo falar um pouquinho da sua trajetória, dos seus feitos, das suas ações, e para nós o senhor sabe que o senhor mora no coração do O Presente, foi um parceiro, é um grande parceiro, a gente ainda continua, né, no seu trabalho, o senhor lá no Memória, eu aqui no Presente, volta e meia a gente está ali nos contatos, se ajudando, compartilhando informações, fotos, tudo mais, isso que é o bacana, isso que faz a diferença no nosso dia a dia. Então, assim, para nós é um orgulho tê-lo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pela homenagem de ontem, foi merecidíssima. Eu acho que, assim, se teve uma pessoa que merecia esse título, obrigado, era o senhor. Muito Parabéns de coração. Ana, eu tenho para dizer o seguinte, muito obrigado, porque nós compartilhamos, dividimos figurinhas, como se diz na gíria, né? Os colegas que se ajudam, nós trocamos figurinhas, né? Então, eu agradeço por esse apoio, essa consideração que você tem comigo. Eu tenho um pedaço do coração aqui dentro, né? Não vou me desligar, eu tenho um vínculo tão forte, uma afetividade com o jornal O Presente. 25 anos convivendo com uma galera super bacana, né? Muita gente passou por aqui, Ana, com todos eles eu tive um relacionamento extraordinário e quem está aqui ainda tem a minha amizade, meu respeito, a minha admiração. Como tem na Rádio Difusora, é a minha casa. Eu amo aquela Rádio Difusora como muitos não amam, mas eu dificilmente vou conseguir, Ana, ficar sem aquela casa. Mas também tenho consciência, o dia que eu achar que eu não tenho mais condições de preencher a expectativa da direção da rádio e a expectativa das pessoas em trazer alguma coisa de útil, eu tenho consciência de eu vou chegar, gente, não dá mais, fui bananeira que deu cacho, e agora é com vocês, né? Mas enquanto que a saúde me manter com essa impetuosidade, eu quero continuar fazendo o meu trabalho. Então, fico feliz, te agradeço por ter me convidado para essa entrevista. Acho que até falei demais, né? Mas estou mais tranquilo hoje. Ontem à noite foi muito difícil, Ana. A emoção mexeu comigo. Tem detalhes da minha família que eu não consigo sem verter lágrimas, né? Ontem à noite me arrependi, eu deveria ter levado uma toalha como fazia o Pavarotti, né? Levar uma toalha para enxugar o rosto. Quando ele cantava as grandes óperas, eu deveria ter levado toalha para enxugar as lágrimas. Me emocionei ao falar da minha mãe, me emocionei de falar da prima da minha mãe, que foi a minha babá quando eu era criança, e também de falar do meu falecido pai, dos meus antepassados e principalmente dos meus avós maternos, com quem eu tenho um carinho enorme, principalmente minha avó Paulina, melhor avó do mundo. Mas não tem como ser diferente, seu Harto, um momento especial, o coração fica ali, né, e lágrimas são normais, a gente fica feliz, eu fiquei muito feliz e a gente entende a emoção, e que legal, uma emoção, quando as lágrimas são de alegria, é muito diferente, é gostoso. Mas eu acho que fica um pouco ruim, né? Você chegar, claro, o pessoal me aplaudiu, me apoiou nesse momento difícil, né? Em que as coisas mexem com o coração da gente, né? Mas valeu, Ana. Obrigado, seu Harto. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que o Play tem um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.